Boa noite. Um dia essas lágrimas foram de revolta, choro, dor, rejeição, abandono, mágoa, abuso, julgamento. Eu inicio falando, eu sou uma filha muito amada do Senhor. Meu nome é Elaine. Eu partilho a minha vida sem Deus, com Deus e com os 30. E inicio mais ainda com Samuel 7,12. Até aqui o Senhor me ajudou. Venho de uma família muito simples, uma mãe semi-analfabeta, um pai também semi-analfabeta na época, com muito estudo, dedicação e esforço, vontade. Progrediram, se dedicaram, meu pai se tornou analista de sistema e contador. Durante 7 anos, meus pais tentaram ter filhos. Inúmeras tentativas. Estamos falando há 38 anos atrás, há quase 39. Tiveram todas as tentativas humanamente para poder engravidar. Recursos, financiamento, empréstimos, todos o que era possível. Pois um belo dia, o sonho se tornou realidade. Meus pais vieram a engravidar de mim. Porém, no 2º mês de gestação, o médico, a qual eu não culpo, apenas hoje eu abençoo mais do que nunca, porque já desculpa, gente, a emoção. Já na barriga da minha mãe, o inimigo veio me atacar, usando aquele médico e dizendo: aborta. Essa filha não vai andar, não vai falar, não vai progredir essa gestação. Você tem risco de vida e a sua filha também. As duas vão morrer. Aquele momento já era o inimigo atacando a minha vida. No 2º mês de gestação, até os 9 meses, a cada 15 dias, esse médico falava: aborta. Aborta, ela não vai vingar, vai morrer ela e você. E você vai ficar viúvo. Agradeço muito a minha mãe por ter tido uma força sobrenatural que veio de Deus. No dia do parto, que foi às pressas, o médico falou: uma das duas terá que sobreviver. Quem você escolhe? Eu senti o medo da minha mãe em toda a gestação. Eu senti o meu pai aclamar e falar: não é você, é Deus que é o médico dos médicos. Aqui estou. Durante um ano, eu ainda passei por acompanhamento médico, a cada 15 dias, para ter certeza que iria andar, falar e ser normal. Quando completei um ano, o médico disse a meus pais: humanamente, pela medicina, é impossível ela ser uma criança saudável, normal, andar, falar e muito ao contrário, ser precoce. Andei com 7 meses e meio para desafio do médico. Hoje eu entendo. Era Deus falando: o inimigo pode atacar, mas ela é a minha filha escolhida. Eu que coloco ela nesse lugar. É pertencedora e merecedora. Passou-se muitos anos. Com 6 anos, ainda meus pais tentaram diversas vezes, diversos recursos, a engravidar novamente. E um dia minha mãe chegou em casa frustrada e disse: nunca mais me peça irmãos. Deus não nos abençoou. Você não terá irmãos. Eu odeio o Senhor. Eu odeio Deus. Eu lembro a raiva, a ira da minha mãe, naquele momento, a decepção tomada. Pois, afinal, eu era uma filha mulher, a qual o sonho era um filho homem, barão, para dar continuidade ao sobrenome da família. Passou-se um tempo, me recordo que muito em seguida eu fui levada a um lugar, uma oca, com terra,
búzios, entidades, e fui colocada ao centro de um círculo com estrela e velas em volta. Eu não vou julgar, porque isso não me cabe mais, mas eu perdoo qualquer situação que tenha sido, porque naquele momento foi o conhecimento a qual meus pais estavam tendo a me levar em um lugar não abençoado pelo Senhor. Passou-se um tempo, como não tinha irmãos, me apeguei a uma afilhada da minha mãe, próxima de idade à minha, 2 anos de diferença. Brincávamos, sempre estava com ela órfã de mãe, meus avós que criaram e meus pais são padrinho dela. Nesse período, veio o primeiro abuso sexual pela afilhada da minha mãe, a pessoa que eu mais amava e confiava. Sim, foi abusada por uma mulher aos 8 anos de idade. Descobri o que ocorreu numa palestra de sexologia na escola. Me deu um choque, retraí, fiquei quieta. Sempre participei de comunidades em outra congregação, a católica. Tenho muito carinho e amor por ela e respeito. E durante muito tempo a rejeição, o abandono, a briga, o julgamento, a comparação, as rejeições, as agressões físicas da minha mãe, pois a palavra dela: não é que eu não te amo, é que você não é nada, você não é ninguém, você não é a filha que eu sempre desejei. Meu pai sempre neutro, nunca tomou partido. Não faz mais sentido e importância, pois ele fez o melhor e minha mãe também fez o melhor. Com o passar do tempo, comecei a faculdade, trabalho e abandonei a parte cristã. Vivi no mundo, literalmente. Festa, bagunça, bebedeira, por uma escolha minha. Eu tinha tempo para tudo, menos para Deus. E menos ainda para ir a culto ou a igreja ou qualquer outra situação que pertencesse ao Senhor. Conheci o pai dos meus filhos. Durante 15 anos, um relacionamento fake news, chamado nos dias de hoje. No começo me tratava muito bem, era uma pessoa carinhosa, amorosa, me servia, era compreensivo, parceiro, companheiro. Mal eu sabia que, na verdade, ele estava interessado aos bens da minha família e usaria a mim para ser o trampolim. Aos 24 anos, eu já era gestora comercial, subgerente de uma multinacional, estudei, batalhei, viajava o Paraná inteiro. Na minha mente, alcancei tudo o que eu queria. Porém, fiz escolha. Se eu subisse mais um degrau, eu não seria mãe. Afinal, eu estaria num cargo muito superior no ramo automotivo, sendo gerente regional, e não estaria tendo filhos. Afinal, o dinheiro falava mais alto. Escolhi retroceder. E nisso veio as agressões. Sofri todas as agressões que uma mulher possa sofrer. Abuso sexual, agressões, falta em casa, faltava aos filhos, e as palavras: quem vai querer você? Você não é nada, você não é mais ninguém, você está velha, você está acabada, você não tem mais profissão, você depende de mim 100%. Os abandonos, as agressões, tudo foram durante 7 anos, sendo a primeira agressão na gestação da minha filha, aos 7 meses de gestação. Achei que era uma depressão, que com o tempo passava. Para ter minha filha, fiz tratamento também, mas pela honra e a glória do Senhor foi suave, foi tranquila, abençoada. 1 ano e meio depois, estava gestante do meu filho, o Eduardo. Deus nunca faz pela metade, Ele sempre faz o melhor. O que eu não poderia mais ter filho, veio o Eduardo. As agressões pioraram. Os abandonos pioraram, as traições pioraram, os abusos sexuais pioraram. Até que um dia eu tive 2 opções. Sobreviveria ou ele ou eu.
Eu não aguentava mais as agressões. Até porque minha filha tinha 3 anos e meio e ela testemunhava. E um dia, para mim, era normal o que eu passava. Afinal, passei a vida inteira isso. E ela partilhou com uma amiga minha. Eu acordei, saí de casa numa segunda-feira, com 2 crianças no braço, apenas as roupas, minha e deles, e recomeçando a minha vida. Desempregada, pandemia, 2 crianças a sustentar. Naquele momento, eu realmente não pensei. Veio outros vícios, a bebedeira, a fornicação, as festas. Pois aquela palavra, você é velha, você está acabada, você não é mais ninguém, quem vai te querer, eu coloquei em desafio. E mais uma vez eu fui machucada por pessoas. Mas pessoas ferem e pessoas curam. Consegui me libertar do meu ex-marido, hoje se tornando um pai melhor a meus filhos. Durante 3 anos, o processo judicial, qual foram 13 processos judiciais, 13 causa ganha, a qual até o advogado falou, eu não sei como, mas nós ganhamos o 13. Você deve ser muito protegida para testemunhar, encarar frente a frente ao juiz tudo o que ele fez. E todas elas você foi causa ganha. Após isso, comecei a retornar à igreja. Na antiga comunidade católica, participei de uma imersão chamada Retiro e nela chamada Acampamento. Tive meu primeiro encontro extraordinário com Deus. Tive um repouso que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi incrível e maravilhoso. Há 4 anos eu retorno a Cristo. Porém, tive muitas quedas, muitas levantas, cai, levanta e cai. E nesse processo, eu não sabia o que estava ocorrendo. Fui convidada por uma amiga, minha irmã, minha companheira, minha confidente, a qual abriu a casa dela ao retornar da cidade da qual eu retorno, de Iporã. Abriu a casa, acolheu a mim, meus filhos, na casa dela, durante 3 meses. Há muito tempo somos amigas, há 20 anos. E ela me falou dos 30. Eu falei, não é o meu momento. Não é o meu momento, pois achava que estava curada por participar de inúmeros retiros, inúmeras imersões espirituais. Comecei o 30. Portas abriram, portas fecharam, pessoas entraram, pessoas saíram da minha vida e eu não entendia. Foi exatamente no retiro que eu tive a maior experiência sublime da minha vida. No primeiro momento, fiz a minha história e achei que estava tudo ok. Ao vestar um balanço, eu revi a cena do meu abuso sexual quando criança, o abandono da minha mãe, a rejeição dos meus pais, e em poucos momentos, sendo cuidada pela minha avó. Caiu em choro. Ali, comecei a minha escritura novamente. Achei que estava curada. E em muitos momentos do retiro, eu comecei a andar pela chácara. Falei, estou curada. Já achei e identifiquei. Mas Deus usa pessoas para nos curar. Sou muito grata àquela pessoa que, ao eu estava andando, chegou para mim e falou, vejo você muito aflita. Posso orar por você? Falei, pode, mas eu estou bem. Aquela pessoa foi muito usada. E naquele momento, foi aonde eu descobri todas as minhas dores. Eu tive uma regressão à barriga da minha mãe, descobrindo todas as dores, as rejeições, os abandonos, as feridas. E posso dizer, eu renasci. Daquele momento em diante, realmente eu renasci. Porque eu identifiquei as dores, o julgamento, a mágoa, a qual foi o grupo que eu iniciei nos 30, eu consegui perdoar meus pais. E entendo que eu tenho um pai acima de tudo. Que eu tenho um pai extraordinário, a qual eu não sou só uma filha amada, eu sou a escolhida do Senhor, para poder testemunhar a honra e a glória dele, a qual a medicina ou o médico na época disse aborta.
E ele disse para meus pais naquele momento: prossiga, porque ela vai testemunhar a graça. Em outro momento, eu também tive com o meu grupo mágoa, e Deus usou uma pessoa. E essa pessoa repetiu a palavra rejeição. E foi dali que eu comecei a entender o porquê da rejeição. Eu sou muito grata. Os 30 semanas. Em Isaías 41:10 nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, a destra da justiça. Hoje eu aprendi que quando eu não tenho solução, porque eu não tenho, eu entrego a Deus. Agradeço muito pelo silêncio.